Hoje, um evento diferente. Estamos aqui no estúdio da Associação Médica de Goiás. Vamos fazer uma entrevista com a doutora Letícia Ferreira Bueno. Doutora Letícia nos deu a honra dessa primeira entrevista que vamos fazer neste formato. Ela é radiologista, formada no Hospital de Base de Rio Preto, fez o seu fellow na Escola Paulista de Medicina, em imagens do abdômen. Ela é chefe do Departamento de Radiologia do Hospital do Rim, aqui em Goiânia. Ela também atua no Instituto Goiano de Radiologia, na Clínica Aro e na Clínica Soma. Tem uma bagagem incrível a doutora Letícia, por isso que ela é a nossa convidada. E nós vamos falar hoje em imagens em urologia. O que seria imagem em urologia? Nós vamos falar basicamente de ultrassonografia, tomografia computadorizada e, por último, ressonância magnética. Isso focado na urologia. Portanto, olá, doutora Letícia, seja bem-vinda. Sinto-me emocionado e motivado, que é o nosso primeiro trabalho nesse sentido. Tudo bem, Letícia? Tudo bem, olá, pessoal. Estou muito honrada com o convite, fiquei muito feliz e espero esclarecer as dúvidas de vocês, do Dr. Antônio. Estou aqui para isso. Ok, vamos trabalhar, doutora Letícia? Vamos. Ultrassonografia. O que quer dizer isso, hein? Ultrassom. Eu já vi ultrassom em avião, em outras coisas. Na imagem, principalmente na urologia. O que quer dizer, primeiramente, esse termo ultrassom, doutora Letícia? Então, a ultrassonografia é um método de imagem no qual a gente vai poder avaliar qualquer órgão, no caso o abdômen, através da formação de ondas sonoras. Então, nós temos o transdutor, que é aquele aparelhinho que a gente passa na barriga, e aí, através do gel, a gente consegue converter essas imagens, essas ondas sonoras que esse transdutor emite, em imagens para possibilitar a avaliação de alguns órgãos. Ótimo. Doutora Letícia, o urologista, ele atua no homem e na mulher. Certo. Na mulher é o aparelho urinário especificamente, já que o genital vai para o ginecologista. Uhum. E no caso do homem é o aparelho urinário e o reprodutor masculino. Dá para você explicar só a ultrassonografia? Na mulher, quando que você utiliza, quando que é melhor indicado, a pergunta melhor é quando que é melhor indicado ultrassonografia na mulher? E depois no homem. No homem, tanto no aparelho urinário como no reprodutor masculino. Por gentileza, certo. Doutora. Então, no caso da mulher, seria a ultrassonografia de rins e vias urinárias, para avaliar os rins, a bexiga, eventualmente os ureteres, que a gente não consegue avaliar muito bem no ultrassom, mas não é um método ideal. Porque, por exemplo, para avaliação de cálculo, a ultrassom ela tem uma sensibilidade de mais ou menos 50%, o que os artigos trazem, então é muito pouco. Então, no caso da mulher, seria mais um método de controle, uma avaliação mais básica, um check-up que a mulher queira fazer, que não tem alguma queixa, seria mais nesse sentido. Na mulher, talvez seria indicado mais, vamos supor, para ovário. Aí fora da urologia, Isso, o ultrassom ele tem algumas indicações clássicas, né? Então, por exemplo, para avaliar a vesícula biliar, que é aquela estrutura que às vezes dá dor na barriga, tem as pedrinhas, o ultrassom é o padrão ouro hoje em dia para avaliar a vesícula. E além disso, ele é muito bom para avaliar útero, ovário, gravidez, né? Acompanhar a gestação. Faz parte na prevenção da mama, doutora? Sim, ultrassom de mama junto com a mamografia são os dois exames indicados que a mulher deve fazer anualmente. Então faz parte sim da prevenção da mama. Tireoide também, ultrassom é muito bom para avaliar. Mas dentro da urologia feminina, do aparelho urinário feminino, ele não é um método padrão ouro. Aquelas bolinhas d'água que dá no rim lá, doutora, que é chamado cisto renal. Isso, o ultrassom é válido? É válido para acompanhar o cisto, mas confiável? Confiável que eu digo para dizer se é benigno, maligno? É confiável, mas ele não consegue, às vezes, dar algum detalhamento do cisto, que a gente vai precisar de um exame com contraste para que isso seja feito, né? Seja tomografia ou ressonância. Ele faz uma avaliação mais básica desses cistos e ele pode indicar quando é necessário fazer algum tipo de investigação adicional. Ótimo. Tudo que você falou do aparelho urinário feminino
pode dizer para o homem tá valendo, né? Tá valendo, do mesmo jeito. Ótimo, então tá. Então agora no aparelho reprodutor masculino, o que você tem a dizer? Quando e qual é a melhor indicação para mim, para que eu venha solicitar uma ultrassonografia? Então, no caso do homem, aí a ultrassom é um bom método para a gente avaliar a próstata. Não especificamente lesões suspeitas da próstata, mas avaliar tamanho, peso, a protrusão dentro da bexiga, que é quando a próstata vai para tem alguma parte que vai para dentro da bexiga, e isso faz diferença para o urologista saber ou não no tratamento, né? Além disso, ela é muito boa para avaliação de testículos. Tem até uma emergência médica, que é a torção de testículo, que é algo que precisa ser feito um diagnóstico muito rápido, e o ultrassom é o método padrão ouro para fazer esse diagnóstico, além de ser acessível e amplamente disponível, né? É isso que ela falou, é importante. Como urologista, existe torção de testículo, que é urgência urológica. Se não tiver, se a torção, depende de torção de 30 graus, 45, 90 graus, né? Quanto maior a torção, pior, não é isso, doutora? É. Aí ela faz o Doppler, né, doutora? A gente faz o Doppler para verificar se tem o fluxo. O que é o Doppler mesmo, doutora? O Doppler é a avaliação dos vasos, se dentro daquele testículo tem fluxo sanguíneo, ou se aquele testículo já está completamente sem fluxo, que vai entrar numa necrose, né? Ou seja, se o testículo está vivo ou morto, o Doppler vai dizer se tem um fluxo sanguíneo que vai irrigar o testículo. Isso pra gente, urologista, nós dependemos demais, sabe por quê? Ela que vai dizer... É uma torção. Quando ela fala isso, centro cirúrgico, tem que operar. Se passar de 6 horas, né, doutora? Exato. O testículo entra em necrose, fica preto. Necrose, perde o testículo. Então, no pronto-socorro, é importante o serviço ter a ultrassom alcançável. 24 horas, 24 horas, e esse torção parece que chega mais de madrugada. Com certeza, né? Com certeza, é só de madrugada. Oh, meu Deus, mas é isso. Então, no testículo é importante ter a ultrassonografia, principalmente no tempo hábil para salvar o testículo. Tem mais doenças outras, varicocele, hidrocele? Isso, aí dentro das patologias testiculares. Que não é urgência, mas que não seria urgência, varicocele, hidrocele, até os tumores mesmo, a gente consegue avaliar muito bem no ultrassom. A gente usa ressonância, às vezes é para identificar extensão extratesticular, algum outro aspecto. Vocês conseguem até classificar, às vezes, um tumor de testículo, tem aspectos de imagem por ultrassom que são muito específicos, que a gente até já consegue classificar. Nós falamos aqui hidrocele, varicocele, vamos explicar para o pessoal. Varicocele, varize no escroto. E ela vai ver pelo Doppler que a veia está dilatada e muitas vezes tem refluxo. O sangue tem que subir pela veia. Ele desce pela artéria, irriga o testículo e sobe pela veia. Aí a veia dilata e tem o refluxo. Aí quem vai falar isso para mim é ela. Sim. Esse refluxo é danoso para o testículo, que atrapalha na fabricação de espermatozoide, na espermatogênese. E tem a hidrocele, que é água no escroto. Água. Aí vai ver se é leve, moderada, acentuada, se tem que operar ou não, né? Hidrocele, água no escroto. Então eu acho que você disse tumor, hidrocele, varicocele, torção. Tem as epididimite, as infecções, né? Processos inflamatórios, que não é tumor, né? Que ela também nos orienta, né? Aí dá para ver muito bem, e é mais uma vez o Doppler, porque nesse caso é o contrário, aí o Doppler aumenta. O processo inflamatório aumenta a quantidade de sangue naquele órgão. Então eu acho que de escroto tá legal. Próstata, ultrassom da próstata. Temos transabdominal, transretal. Quando que usa um, quando que usa outro? Hoje em dia, doutora, a gente só usa o transretal para fazer biópsia, que ainda está surgindo aí uma nova técnica, né, sem ser transretal. Mas hoje em dia o transretal é para fazer biópsia mesmo. Doutora, aproveitando por falar em próstata, nós temos a biópsia transperineal e a biópsia transretal. Ambas, de todo jeito, tem que usar o ultrassom transretal, que é a imagem que vai mostrar onde a agulha deve ser dirigida. Aí eu queria saber de você, essa biópsia da próstata, assim, para o nosso público, como é que seria essa? Usa ressonância também?
Orienta a gente, por gentileza, doutora. Então, hoje em dia, no momento que a gente vai fazer a biópsia, a gente tem a possibilidade de fazer a fusão de imagens, né? Então, são alguns aparelhos de ultrassom. Eles conseguem ali, no momento da biópsia, fundir a imagem da ressonância de próstata ao mesmo tempo, né? Com a imagem do ultrassom e localizar para a pessoa que vai fazer biópsia exatamente onde tem a lesão. Como acho que vou falar mais para frente, a gente consegue ver melhor as lesões na ressonância, então por isso que é importante a fusão. E aí, a partir dessa fusão, eu consigo ver no ultrassom exatamente o ponto específico que eu devo fazer a biópsia. Ótimo. O que vocês estão vendo? Todos, o tema é imagens em urologia. Toda imagem tem a sua indicação precisa, o seu momento preciso, e às vezes você tem que usar recurso duplo, que ela vai explicar aqui agora mesmo ao falar da ressonância. Mas em termos de ultrassom, então, no homem, no resumo final, é utilizado no escroto, já citamos as indicações. Na próstata, ela disse muito bem, indicar peso, tamanho. Ela disse ali, no ultrassom tem uma coisa, agora como urologista, a gente pede assim, doutora, me informa qual é a PPI. Explica pra gente, doutora Letícia, o que é PPI, o que é RPM, o que tem que ser avaliado no ultrassom que nem todos avaliam para que o urologista fique satisfeito e que tenha uma melhor conduta perante o seu paciente. Então, um exame, uma ultrassonografia de próstata abdominal para ser completa, além de medir a próstata, que eu acho que é o básico que todo mundo faz, é muito importante medir o resíduo, o volume miccional o volume vesical, pré-miccional, então o quanto que tem de líquido ali com a bexiga cheia, e depois pedir para o paciente esvaziar, medir o resíduo pós-miccional, para o urologista entender como que tá aquele esvaziamento, se tá sobrando, né, como é que tá o funcionamento ali da bexiga, e além disso é muito importante... Te cortando, às vezes o paciente acha que tá urinando tudo. Exato. E eu até brinco com o paciente, Letícia, ele tá andando sempre de tanque cheio, né? Sempre tem urina na bexiga. Sim. E ele acha que esvaziou tudo. E continuando, você ia dizendo a respeito do PPI também. Isso, que o que é PPI? É a protrusão prostática intravesical, ou seja, quanto da próstata está entrando para dentro da bexiga. E esse valor, ele é muito importante para definir a conduta, se aquela hiperplasia, ela é uma hiperplasia sintomática, às vezes vai precisar de algum procedimento ou não. Então é fundamental para vocês essa informação. E é tão fundamental, doutora, porque os medicamentos usados para HPB, hiperplasia prostática benigna, eles não funcionam, não atuam no lobo mediano da próstata. Lobo mediano é esse que dá o PPI, que é a protrusão para dentro da bexiga. E os medicamentos são falhos. Então, doutora, são os pacientes que mais evoluem para cirurgia, são esses que possuem um PPI muito elevado. E nem sempre é o paciente que tem a próstata muito grande, né? Importante, pode ter uma próstata até pequena, mas a protusão é grande. Aí acaba tendo que operar porque obstrui a saída da bexiga. Para finalizar, em termos de próstata, a espessura da parede da bexiga também é importante. A gente consegue avaliar bem também para definir, né? Se é uma bexiga de esforço, se tem divertículo, se aquilo lá tá também atrapalhando o funcionamento da bexiga, né? Tá vendo tanto que é importante o exame de ultrassonografia? Podemos encerrar o ultrassom? Alguma coisa que eu não perguntei, que você queira algum recado final sobre ultrassonografia? Não. Qualquer um pode fazer, né? Assim, não precisa se tem marca-passo ou se tem... Não tem nenhuma não tem contraste. Não tem contraste, não existe nenhuma contraindicação. Muito usado em gestante, inclusive. Muito usado em gestante, sim. Ok, então tá, doutora. Acho que esgotado o assunto ultrassonografia, vamos passar para tomografia? Vamos. Tomografia computadorizada. O que é isso, hein? O que significa esse nome? Como é que é a tradução da parte técnica, né, para o nosso público leigo deste exame? Então, a tomografia, o ultrassom usa ondas sonoras, a tomografia usa radiação ionizante, que é o famoso raio-x. Só que no caso da tomografia, o paciente entra num tubo, que é como se fosse um anel, e aí dentro desse anel vai emitir vários raios-x em vários ângulos no paciente para formar a imagem final. E aí a gente consegue uma avaliação tridimensional do paciente. Então eu posso dizer que a tomografia é uma evolução do raio-x? Exatamente. Que legal, bom exatamente. saber. É o mesmo tipo de radiação, né, que é a radiação ionizante. E
E na urologia, vamos falar do aparelho urinário primeiro. Na urologia, no aparelho urinário, quando eu devo solicitar? Quando eu estiver pensando em qual patologia? Eu acho que dentro da urologia, a principal indicação seria a avaliação de cálculos. Esse é o padrão ouro, né? A tomografia para cálculo é imbatível, com certeza. Em qualquer lugar do aparelho? Em qualquer lugar. Cálculo alto, baixo? Baixo, cálculo na bexiga, cálculo Tamanhos no rim, tamanho, eu consigo avaliar a densidade, eu consigo medir... O que é a densidade, doutora? A densidade é a composição daquele cálculo, né? Seria o tanto quanto é dura a pedra? Exatamente. É aquele UH, né? Isso, unidade Hounsfield. Isso é para ver a dureza da pedra. Isso, que vai afetar ali na hora do procedimento. Os cálculos mais moles são de uratos, que vem do ácido úrico. Isso. Os mais duros de oxalato de cálcio. Exato. Seria isso. A gente define a densidade, né? Então, para ver cálculo, podemos dizer que ele é o padrão ouro. Com certeza, não existe... Tanto no homem como na mulher, claro. Sim. Tá. E para ver tumor de rim, tumor de bexiga, para ver tumor, tomografia na urologia. Que você me no diz? geral, a tomografia é um bom método para avaliar. Tumor de bexiga, próstata não. A tomografia é um método... Pula, né? Pula. A gente não consegue fazer diferenciação de tecidos na tomografia. Então, para avaliar a próstata, não é um método adequado. Mas no caso de avaliação de nódulos renais, lesão de bexiga, como na tomografia a gente pode também utilizar o contraste, que a gente faz pela veia do paciente, ele vai ajudar a identificar se aquela lesão é cística, se aquela lesão é sólida, que aí vai fazer a total diferença de saber se é uma lesão com características benignas ou não, mas ainda assim não é o padrão ouro, porque existem alguns casos duvidosos, principalmente quando a gente vai avaliar cistos renais complexos, que são cistos... Aí você evolui para ressonância, aí a gente que é o que você vai precisa falar da depois. Ressonância, isso. Então é um bom método. Então, bom método, porém tem limites. Tá. O que mais que a gente pode falar da tomografia no aparelho urinário, falando de tumor, cálculo? Pielonefrite. Infecção, importante. O rim fica inchadão. Exato, aí faz umas áreas que não captam o contraste, eu vejo lá no laudo, densificação da gordura perirenal. Eu posso dizer que é aquela gordura que está inchada? Isso, exatamente. Está inchada, inflamada, edemaciada por causa do processo inflamatório que está ocorrendo ali. Outra indicação muito boa da tomografia é para avaliar abscesso renal. Abscesso é pus, viu, gente? Pus, né? A infecção é tanta que começa a criar secreção purulenta, exato, né? Pode ser dentro do rim, em volta do rim. Em volta, todo jeito todo jeito. Vê bem. E avaliar também patologias urinárias infantis. Então, quando a gente quer... congênita? Nasceu? Congênita, isso. Então, uma estenose de Jupe, para avaliar essa parte excretora, a tomografia é um excelente método, né? Para vocês entenderem parte excretora, o rim fabrica a urina, o ureter transporta a urina e a bexiga armazena a urina. Então, todo esse trajeto, ela falou estenose de Jupe, é o estreitamento do ureter ao sair do rim, né? Chama pelve, tem um estreitamento, né? Nasce estrangulado, estreitado. Aí ela está dizendo que a tomografia é muito boa para ver também, é isso? A gente... Refluxo. Refluxo não, é muito raro. Refluxo é assim, a gente urina tem que ser sempre no sentido para a urina ir embora para fora, né? Refluxo, o nome já diz, em vez de ir para fora, ela sobe por ureter e vai até o rim, conforme o grau do refluxo. Isso. Aí a tomografia não é legal. Ainda é a Aí já é o famoso raio-x antigão, né? Isso, antigão. Seria até hoje uretocistografia retrógrada. Esse nome grandão aí injeta contraste dentro da bexiga para ver se o contraste vai subir para o rim. Se subir, tem refluxo. Poderia dizer assim? Exatamente assim. Isso é feito por raio-x, né? À medida que a gente faz o contraste, que nós não colocamos aqui no tema, mas ele tem essa indicação, inclusive, para esses pacientes com suspeita de refluxo, ainda é o melhor exame. Eu acho que para terminar na tomografia, aquela pergunta que todos querem saber, de vez em quando aparece na mídia, a alergia ao contraste da tomografia. O que você poderia deixar o nosso pessoal aqui mais tranquilo, o que pode ser feito? Assim, a alergia, ela pode acontecer, né, infelizmente, igual a alergia alimentar, qualquer tipo de alergia medicamentosa.
O que a gente pode fazer hoje em dia é, para o paciente que já tem alergias prévias, seja a qualquer coisa, a gente faz um preparo antialérgico. Então, o paciente que já informa que tem uma alergia, doutora? Às vezes até 2 dias antes, a não ser que seja um exame no contexto de pronto-socorro, a gente faz um preparo acelerado, que a gente fala, né? Entendi. Mas o paciente eletivo, que vai avaliar um nódulo, então a gente consegue fazer esse preparo alguns dias antes, então o paciente já vai com antialérgico, né, para evitar. E além disso, as clínicas, hospitais, elas estão em constante treinamento para tratar as eventuais reações alérgicas que possam acontecer. Então, eu mesmo participei de 2 semanas atrás. Então, eu sei que todos os locais sempre estão fazendo isso. Tipo um socorrista? Isso. O pessoal do pronto-socorro mesmo, de algum hospital, enfim, ensina a gente a lidar, quais medicações vão ser utilizadas. Então, todos os locais estão preparados para tratar caso eventualmente ocorra uma alergia, mas as alergias graves, que são as que preocupam a gente, são raríssimas. Ainda bem, né? Ainda bem. Geralmente, quando tem, e que ainda é raro, são alergias leves, que a gente ali na hora consegue fazer uma medicação e o paciente... Dá uma coceira, dá uma coceira, fica vermelho, né? Isso. E a gente na hora faz uma medicação. A maioria controlável. O paciente fica em observação uns 30 minutos, pode ir para casa bem. A maioria é assim, é muito raro ter uma reação alérgica grave. Em relação à tomografia, seja no aparelho reprodutor, o reprodutor masculino usa a tomografia quando, hein? Nada. Vamos supor, o cara tem tumor de testículo, tem metástases para linfonodos. Isso, se for avaliar metástases para linfonodo retroperitoneal, pode. Avaliação de metástases, sim, é uma indicação. Mas diretamente, por exemplo, para avaliar o tumor de testículo, não é um bom método. E alguma coisa que eu não perguntei sobre tomografia, que você queira finalizar? Acho que é isso, acho que o padrão ouro, assim, cálculo. Tomografia para cálculo é excelente. Não, ótimo. Bom, vamos passar para a ressonância, nosso último tema? Sim. O que quer dizer ressonância magnética? Esse exame é feito através de magnetismo? Como é que é isso? Isso, mas é isso mesmo, é através de um campo magnético que é criado ali, por isso que a sala é toda revestida, tem uma gaiola, né? A gente não pode entrar com nada de metal ali dentro, porque realmente é um campo magnético forte. Não pode ter moedinha no bolso? Não pode, de jeito nenhum. Brinco. Anel, brinco, tem que tirar tudo, e por isso que as clínicas são muito rigorosas com isso, porque realmente acontece. Aproveitando então que já está nesse rumo aí, e se tiver prótese do joelho, prótese no quadril? Se a prótese não for recente, né, for recém-colocada, hoje em dia os métodos de imagem permitem que a gente faça com segurança, então a gente faz. Então não é contraindicação absoluta? Não é contraindicação. O que pode acontecer é que aquela prótese pode gerar um artefato, né? Borrar a imagem. A qualidade da imagem. Exato, principalmente quando a gente vai avaliar a próstata, que acaba que o campo de visão da próstata é muito pequeno, então qualquer artefato atrapalha muito, né? O artefato é um borrão que dá ali na imagem. E aí isso prejudica a avaliação. A nitidez da imagem não. E o tal do marca-passo cardíaco, doutora? Então, no caso dos aparelhos, principalmente dos aparelhos de 3 Tesla, existem sim algumas contraindicações, mas... Só um pouquinho, o que é isso? 3 Tesla? Então, falando em ressonância, né? Então existe o campo magnético, e aí ele pode ser de 1,5 Tesla. Na verdade, tem aparelhos até de 1 Tesla, apesar que eu acho que Tesla é a capacidade? Isso, é a capacidade, a frequência daquele campo magnético, né? Então tem de 1 Tesla, 1,5 Tesla e o de 3 Teslas, que para fazer um exame de próstata, o ideal é que sempre se faça num aparelho de 3 Tesla, ou seja, que vai ter uma nitidez melhor. Mais definição de imagem. Exato, mas ao mesmo tempo, pelo campo magnético ser maior, então um paciente que usa marca-passo, por exemplo, a gente pode ter algum problema nesse sentido. O que a gente recomenda é que o paciente converse com o urologista para saber se aquele exame realmente é necessário. Indispensável. E se for, existem possibilidades com o cardiologista que colocou aquele marca-passo de fazer algum tipo de alteração, ou o cardiologista acompanhar o exame e a gente conseguir fazer com segurança. Entendi. Mas são casos individualizados. Tem seus cuidados, mas não são contraindicações absolutas. Sim. Discutir com o uro se realmente precisa. Depende do tipo de marca-passo. E o aval do cardiologista. Então, em termos, E quando usar? Mesma história, doutora, no aparelho urinário e depois no aparelho reprodutor masculino. No aparelho urinário,
quando é bem indicado o uso da ressonância? Então, como eu falei, para avaliação de nódulos renais, cistos complexos, que é para determinar se o cisto, ele é um cisto bonzinho, né, que a gente fala. Pra saber se esse cisto é água ou se é tumor? Seria? Isso, se é um cisto que tá virando um tumor ou se é um cisto tranquilo que não tá quietinho ali, não precisa fazer nada, né? A gente tem até uma classificação para isso. Então, a ressonância é padrão ouro, que eu consigo avaliar muito bem a parte de realce, que é isso que eu falei do contraste, né? Então, eu consigo avaliar de estruturas muito pequenas. Então, por isso, a ressonância, nesses casos, ela é superior à tomografia. Mas, mais para casos duvidosos, eu consigo também fazer muitos diagnósticos na tomografia. Tanto no rim como na bexiga? Sim. Aí agora... Eu posso dizer que a ressonância, tomografia é padrão ouro para cálculo renal. Okay. Sim. Eu posso dizer que a ressonância magnética é padrão ouro para tumor de rim e de bexiga? Sim, porque até no rim, mas principalmente na bexiga, eu consigo estadiar aquele tumor. Então, falar, por exemplo, que aí faz diferença para a pessoa, né, para o médico solicitante, se invade a camada muscular da bexiga. Porque, relembrando, a bexiga, né, é uma bolsa, né, e o tumor, ele inicia de dentro para fora. Então, o que a doutora está dizendo, que a ressonância é capaz de dizer se ele está superficial, só na parte interna da bexiga, que é chamada mucosa, igual tem a mucosa da boca, tem a mucosa da bexiga. Está só na parte superficial ou já invadiu a muscular, que a bexiga é um músculo, já invadiu e às vezes até passou para fora. Isso, a gordura perivesical também eu consigo ver muito melhor na ressonância. Isso é um estadiamento. Exato, então eu consigo estadiar. Se ele é superficial ou se é invasivo. Isso, exato. E na tomografia, a não ser que seja uma invasão extra, fora da bexiga, muito importante, nem sempre eu consigo dar essa diferenciação. Então o estadiamento da bexiga é melhor feito pela ressonância. No rim, raciocinando assim, uma analogia aqui, para mim ver também se já saiu para fora do rim, se já foi para a via excretora ali, se já foi para a pelve, se foi para a via renal, a ressonância também? A ressonância é boa, mas a tomografia para rim vê muito bem também. Acho que no rim o que mais a ressonância faz a diferença é na avaliação dos cistos complexos. Realmente... Fica essa dica, e no cisto complexo, aí ela faz a diferença em relação à tomografia. Sim. Vamos passar para o reprodutor lá do homem? Isso. Próstata e ressonância magnética. Eu sei que foi uma mudança de paradigma para nós urologistas, doutora. Como mudou nosso mundo em câncer de próstata depois que veio a ressonância magnética multiparamétrica de 3 Tesla no seu esquema de PIRADS. Por gentileza, dá uma aulinha para a gente aqui, para o nosso pessoal que está nos assistindo, o que é essa ressonância e o que ela enriqueceu no diagnóstico do câncer de próstata, doutora? Sim, então, até então, né, antes de ter essa ressonância de próstata, a gente não conseguia afirmar, tinha só ultrassom e tomografia, né? Se tinha uma lesão, às vezes afirmava no ultrassom, mas era muito duvidoso, eu não conseguia ter certeza se aquela lesão tinha características benignas ou não. E agora, na ressonância, a ressonância ela tem uma diferenciação de tecidos muito importante, e aí pelo método, né, que cria esse campo eletromagnético, e existe uma sequência da ressonância que chama difusão. Usa contraste também. Usa contraste. Posso dizer que ele é menos danoso que o da tomografia? O contraste da ressonância, ele dá menos alergia. Não é danoso pro rim, né? Ele é menos danoso pro rim. Ele não dá alergia quase? Muito raro. Pode acontecer, mas é mais raro do que a tomografia. Aí você ia falando da difusão, eu te contei. Então, aí dentro da ressonância tem essa sequência de difusão que determina tudo aquilo que tem alta celularidade, né? Então, por exemplo, um tumor, ele tem alta celularidade. Então, eu consigo, dentro da ressonância, afirmar não se aquela lesão é suspeita ou não. E se aquele paciente deve ir para a biópsia. E aí, como a gente comentou mais cedo da biópsia, né, com a fusão de imagem, onde essa biópsia vai ser feita? Em qual lugar da próstata? Direcionar a biópsia, né? E consigo falar se aquela lesão, então, por exemplo, ela é suspeita, ou se é só um processo inflamatório, ou se o PSA está alto, mas não tem lesão, é só uma hiperplasia, né, ou seja, um aspecto benigno. Então, pela ressonância, a gente consegue, pela junção de achados, né, que é a difusão com ADC e mais a sequência T2, que eu sei que são os aspectos que a gente avalia, né, falando assim, em
termos técnicos mesmo, mas é uma combinação de achados, e aí a gente combina esses achados e consegue dar o PIRADS, que é uma classificação que vem... O que na mama seria o BIRADS. BIRADS, exatamente. E na próstata, PIRADS. O PIRADS, a gente tem o TIRADS. Agora da tireoide está surgindo o VIRADS, que é o da bexiga. Então, e aí, concluindo, você ia falando do exato, PIRADS. o PIRADS a gente faz uma combinação dessas sequências aí dos achados e consegue definir se aquela lesão ela é benigna, se ela é indeterminada, se é um achado altamente suspeito para neoplasia, né? Vai de 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 e 5, né? Que o 5 seria o altamente suspeito. Né? Eu gostei da frase dela, uma sequência de achados. Explicou muito bem o que é Então, se você tem condição de fazer a ressonância magnética, ótimo, muito bem-vindo. Mas se não tiver condição, não tem plano, não tem condição financeira, doutora, de fazer a ressonância previamente à biópsia, a pessoa vai ficar sem fazer a biópsia ou o jeito é fazer a moda antiga aleatória? Se tiver uma suspeição, né, um toque alterado, um PSA alto, alterado, né, toque aí não tem jeito, né? Tem que fazer a moda antiga mesmo. A pé não fica. Mas assim, o ideal é a ressonância magnética. Porque quando você vai fazer a biópsia e você vai pegando um monte de fragmento aleatoriamente, não necessariamente você vai pegar aonde deveria, né? E tem locais na próstata que são mais difíceis. Tem um negócio chamado ápice, né, anterior, é difícil o acesso. E próstatas muito grandes, então às vezes é difícil. Então a ressonância ela vem para direcionar, tem uma lesão na base direita. Então o médico que vai fazer a biópsia, ele vai dar uma atenção especial para esse local, que é o local suspeito. E prova disso que os estudos mostram que o sucesso em biópsia positiva foi muito maior com o advento da ressonância. Com certeza. De ressonância, esquecemos alguma coisa, doutora? Alguma coisa que queira falar? Aí tem a parte de testículo, mas que seria mais para a questão de estadiar. O ultrassom cumpre bem a parte de diagnosticar o nódulo, mas seria para a parte de estadiamento, né? Determinar se a lesão vai além ali da bolsa testicular, linfonodo, já subiu para a região inguinal, se tem massa tumoral. Isso, então existe a ressonância, né, de bolsa testicular e ela consegue ter essa avaliação que às vezes o ultrassom não consegue. Mais alguma coisa? Acho que é só. Esquecemos de nada? Da parte de urologia. Então, que legal. Olha, foi excelente a entrevista com a doutora Letícia Ferreira Bueno. Ela realmente tem uma formação que nos motiva a conversar muito mais, mas temos que parar por aqui. E gostaria que você desse o teu recado e despedir aí do nosso público. E mais uma vez, muito obrigado por ter aceito esse convite nosso para a gente falar aqui sobre imagens em urologia. Sim, eu só queria agradecer, foi muito legal mesmo. Às vezes são coisas no dia a dia que a gente não consegue passar, né, para os pacientes ou para os médicos que solicitam os exames. E eu fiquei muito honrada com o convite, estou à disposição sempre para o que precisar. É isso, muito obrigada. Obrigada, doutora.